Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos capítulos 31 e 32 de Jó. 31, Jó encerra sua defesa com o discurso mais extenso que ele fez até aquele momento. Ele faz uma espécie de juramento de inocência, listando ali uma a uma todas as atitudes boas que ele tinha feito, né? E o que ele nunca cometeu, as boas práticas que ele sempre manteve. É como se ele dissesse assim: se eu tivesse feito isso, eu mereceria o que eu estou passando, mas eu não fiz. Ele diz: eu nunca cobicei outra mulher, fiz um pacto com meus olhos para nunca nem olhar uma virgem, nunca caí na imoralidade, nunca tratei mal meus empregados, nunca oprimi o órfão, o pobre, a viúva. Eu sempre procurei alimentar o necessitado, vestir aquele que não tinha roupa, abriguei o forasteiro. Então, eu nunca me alegrei com a queda dos meus inimigos. E ele vai afirmando que nunca confiou na riqueza, que ele não adorou sol, nem lua, nem outros deuses, e que naquele tempo era muito comum os povos fazerem isso, mas ele se manteve firme. Também ele jamais escondeu os erros ali dele por medo da opinião dos outros. Ele sempre foi transparente. Então Jó clamou por um julgamento justo. Ele está tão convicto da sua integridade que ele desejou que Deus mesmo o pesasse na balança. Inclusive ele termina dizendo: se eu tivesse cometido alguma injustiça, que minha terra não produzisse nada. Agora que venha sobre mim o castigo, mas que eu seja ouvido. E esse discurso mostra que Jó não apenas se defende das acusações dos amigos, mas ele deixa claro que a sua vida foi marcada por retidão, justiça e temor a Deus, elementos que ele considera incompatíveis com aquele sofrimento injusto que ele estava tendo. E no capítulo 32 entra em cena um novo personagem, Eliú. Eliú era um jovem que até então não havia falado. E ele disse que ficou em silêncio por respeito aos mais velhos, mas agora ele não conseguia mais se conter. Ele estava indignado com os três amigos de Jó, que acusaram ele sem provas, e também com Jó, que segundo ele passou a se justificar demais e a insinuar que Deus estava sendo injusto. Eliú diz que a sabedoria não vem só com a idade, mas do sopro de Deus, e que agora ele, o sábio, falaria. As palavras dele explodiriam sabedoria ali. Ele ainda prometeu que ele seria sincero e imparcial. A entrada de Eliú muda o tom do livro. Até aqui tínhamos um ciclo de acusações e defesa. Agora o discurso caminha para o encerramento, preparando o terreno para quando Deus pudesse vir a falar diretamente com Jó nos capítulos finais, que é o que a gente vai ver aí ao longo dos próximos vídeos. E aí duas visões para a gente guardar desses capítulos. Número 1, Jó não baseava sua integridade apenas em crenças, mas em ações concretas, justiça com os empregados, ajuda aos necessitados, éticas no negócio, pureza no coração. O livro mostra que a fé verdadeira aparece no jeito de viver, não só no que se diz. E 2, a chegada de Eliú mostra que muitas vezes os argumentos desgastados precisam dar lugar a novas perspectivas. Nem sempre quem é mais jovem ou ficou calado ou esterrado, e que às vezes é quem ficou por último que consegue enxergar o todo com mais clareza. Será? Vamos ver aí também ao longo dos próximos vídeos. E por fim vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu é bom, Tu és fiel, que a nossa vida possa ser marcada por integridade e atitudes, que tenhamos coragem para sermos verdadeiros. Ajuda-nos, Pai, a agir com mais retidão, Pai, a nos desviar do pecado. Livra-nos, Pai, daquela tentação, daquilo que a gente não consegue, Pai. Capacita-nos a conseguir superar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha nos dar capacidade, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.